Bom dia, gente! Hoje teremos mais um vídeo. Não será um vídeo sobre crente, será mais um vídeo sobre um personagem católico. Vamos falar sobre o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, que é um padre, escritor e também professor universitário. Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, ele critica o marxismo, a teologia da libertação e fala que se deve combater a ideologia de gênero. Mas assim, o que devemos falar principalmente sobre ele é assim, a posição dele em relação à Inquisição, a Inquisição Católica. Existiu também a Inquisição Protestante. Mas assim, o padre Paulo Ricardo, assim como Felipe Aquino, ele é um negacionista da Inquisição e ele diz que o que existe é um ódio pela igreja. Que assim, que o fato da gente só pensar na Inquisição focando nos seus aspectos negativos se deve a um ponto de vista parcial, antirreligioso e anticatólico, que foca apenas nos aspectos negativos da Inquisição. E ele usa como uma de suas referências o livro de Felipe Aquino para entender a Inquisição, né? Segundo o padre Paulo Ricardo, a intenção é inventar uma caricatura da Inquisição e, no fim, da Igreja Católica, né? Ele cita, por exemplo, duas rainhas da Inglaterra. A rainha Mary I, que ficou conhecida como Mary, a Sanguinária, e Elizabeth I. As duas eram filhas do rei Henrique VIII da Inglaterra. Mary I era filha da primeira esposa de Henrique VIII, Catarina de Aragão, espanhola e católica, né? E Mary I era católica. Henrique VIII, ele queria anular seu casamento com Catarina de Aragão e ele era chamado de defensor da fé, mas ele aderiu ao anglicanismo para poder repudiar Catarina de Aragão e casar com Ana Bolena, que era a mãe de Elizabeth I. Assim, Mary I era católica e perseguiu os protestantes. E ela ficou por isso conhecida como a Sanguinária. Já Elizabeth I era protestante, ainda que não fervorosa. Mas Elizabeth I foi muito cruel com os católicos, né? Aí o padre Paulo Ricardo, ele diz assim, ó, todo mundo se refere a Mary I como a Sanguinária, mas por que não falam sobre Elizabeth I, hein? Que perseguiu os católicos. E olha, a verdade é a seguinte, isso não tem a ver com religião, tem a ver com poder, né? Elizabeth I seguia o anglicanismo, então para transformar o anglicanismo na religião oficial da Inglaterra, ela iria perseguir os católicos, né? Muitos reis aderiram à reforma protestante não por questão de fé, mas porque isso faria com que eles tivessem mais poder, já que os padres, antes da reforma protestante, a Igreja Católica detinha o poder absoluto, né? Aí o padre Paulo Ricardo, ele fala assim, ó, que o fato de que a gente só tem uma visão negativa da Inquisição, ele fala assim, a resposta está no ódio do homem moderno à Inquisição. A história do Santo Ofício mostra como não é possível governar um povo sem Deus. Quando ele é destronado, ele se refere a Deus. Funda-se a religião do próprio homem, que passa a ser a medida de todas as coisas. Em termos práticos, portanto, não há Estado laico. E tirado Deus do centro de gravidade, o homem institui a idolatria de si próprio. Olhe, as falas desse padre são perigosas. Elas mostram que Estado laico aqui no Brasil é uma utopia, só existe no papel. E outra coisa também que fica clara é que, pela cabeça dele, a gente deveria viver numa teocracia, né?
o padre Paulo Ricardo, ele também diz que uma estrutura antirreligiosa e anticatólica foca apenas nos aspectos negativos da Inquisição. Segundo estudiosos, né, tanto o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior quanto Felipe Aquino se valem de narrativas apologéticas e negacionistas. Pelo que o padre Paulo Ricardo dá a entender, né? E a gente pode dizer que Felipe Aquino também, porque o padre Paulo Ricardo usou como referência um dos livros de Felipe Aquino, a Inquisição não foi uma coisa negativa, não foi uma coisa errada, né? Quer dizer, e o padre Paulo Ricardo diz, né? Não existe Estado laico. A história do Santo Ofício mostra como não é possível governar um povo sem Deus. Ou seja, na cabeça desse padre, não se pode separar política e religião. Na cabeça desse padre, um governo tem que ser de acordo com a Igreja Católica, né? Aí imagina e muitos desses deputados, principalmente esses dessa bancada evangélica, são contra a educação sexual, né? São contra aborto, mesmo nos casos permitidos por lei, são contra os movimentos LGBT, o feminismo, né? O padre Paulo Ricardo é seguidor daquele infame Olavo de Carvalho, aquele pseudo-intelectual que já morreu, né? E ele defende seus palavrões e sua filosofia, sendo criticado por padres e até por católicos. Olha só, essa fala é do padre Paulo Ricardo. Sim, ele fala palavrão. E com os palavrões dele, o professor Olavo de Carvalho já trouxe de volta para a Igreja Católica dezenas de pessoas. Estão vendo, né, quem é esse homem? O padre, né, que ele é professor universitário, ele está ligado a movimentos da extrema-direita e é um simpatizante de Bolsonaro. Em 4 de janeiro de 2019, na Canção Nova, ele divulgou um vídeo alegando, sem provas, que na Suécia crianças eram obrigadas a usar roupas laranja na escola dentro de um projeto de ideologia de gênero que obriga as crianças a terem uma sexualidade neutra. Ele mencionou Damares Alves, a que viu Jesus em um pé de goiaba, e se referiu ao discurso dela, que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. E ele disse que se os pais se negassem a aderir a isso, eles seriam exilados em ilhas no Atlântico Norte. Ele foi desmentido pela embaixada da Suécia, que falou que ninguém era obrigado a usar uniformes lá e que a Suécia não possuía ilhas no Atlântico Norte. O que é que a gente pode dizer isso? Das duas, uma. Ou ele estava enganado ou ele mentiu. Ou ele estava enganado, acreditou em fake news, ou então ele próprio mentiu. Ele inventou isso, né? Assim, em um vídeo no YouTube, ele divulgou essa teoria ridícula da conspiração sobre a nova ordem mundial, né? Que fala sobre um governo totalitário, que muita gente diz que muitas coisas que andam acontecendo no mundo fazem parte de uma nova ordem mundial, né? Aí ele disse que essa nova ordem mundial ameaça o catolicismo. Sobre essa questão da nova ordem mundial, é claro que esse padre está se valendo da tática do pânico, que eu já falei em um vídeo meu. É aquela questão da tática do pânico. Assim, como dizer que o que está acontecendo no mundo é Jesus Cristo que está voltando, né? Tenta dizer que existe uma conspiração contra as religiões, contra Deus. É a tática do pânico, né? Que assim, você tem que obedecer, você tem que aceitar Jesus ou você não terá a sua salvação. Se você não aceitar Jesus, você não terá a sua salvação, você irá para o inferno. Tudo isso é tática do pânico.
É a mesma coisa de quando os pais diziam que as crianças seriam levadas pelo velho do saco. O padre, assim, ele não é bem visto pelos evangélicos, porque em um vídeo ele chamou os protestantes de otários, o que mostra o quanto ele é mal educado, né? Os protestantes costumam refutá-lo, né? Acusando-o de dizer baixarias. Ele também defende o porte de armas. Ele defende o porte de armas, né? Ataca a esquerda e o PT e é chamado Malafaia dos católicos. Ó, a figura desse padre mostra muito bem que não existe de fato Estado laico no Brasil. A religião e a política estão muito entrelaçadas. A gente vê que, por exemplo, aquela atitude daquele Frei Gilson, aquele frei polêmico, dividiu opiniões, né? Ele dizer que a mulher deve ser auxiliar do homem, ele foi defendido por Nicolas Ferreira, por Bolsonaro, e foi criticado por pessoas da esquerda, né? Já que aqui no Brasil o feminismo está intimamente vinculado à esquerda. Não estou aqui me posicionando politicamente, mas assim, estou citando o caso desse padre para mostrar como a religião e a política estão arraigadas, né? A gente vê bem, assim, houve o padre Júlio Lancelotti, que votou em Lula, né? E o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello se mantiveram, assim, neutros, né? Ou assim, votaram em branco ou preferiram não usar as figuras deles para influenciar ninguém. Que eu acho que era isso que todo religioso devia fazer. Esse padre, ele é tendencioso, né? Ele diz que tem que se combater uma ideologia de gênero, né? Ajuda a divulgar coisas que induzem ao pânico moral, que a gente sabe muito bem que Bolsonaro se elegeu, né, principalmente falando contra a ideologia de gênero, contra kit gay, mamadeira de piroca, e que, assim, não foram poucos os pastores, né, que disseram que se Lula se tornasse o presidente, ele iria fechar as igrejas. O pastor Cláudio Duarte, aquele pastor infame que em assim, uma pregação dele andou dizendo que era certo os pais baterem nos filhos, ele andou falando coisas sobre vai chegar o fim do mundo, a vitória de Lula é um sinal do fim do mundo, né? Nós seremos proibidos de ter nossa religião. Como a gente vê, é muito comum esses líderes religiosos, como esse padre e tantos outros padres e muitos pastores, tentarem influenciar as pessoas. E, infelizmente, o Estado laico é uma utopia aqui no Brasil. E a gente deveria, assim, prestar muita atenção nisso. Veja, esses países muçulmanos são teocracias, né? E o que acontece nesses países muçulmanos? Assim, quem comete adultério é apedrejado, homossexuais são condenados à morte. Muitos homossexuais têm que fugir desse país, né? Quem deixa de ser muçulmano, por exemplo, e se torna cristão é morto, ou muitas vezes expulso pelos familiares. Uma mulher que não for virgem vai ser morta, né? Se nós fôssemos de uma teocracia, como seria? Vamos pensar bem nisso. Um bom dia a todos.